Arthur, apontando para Germano, pergunta: "O que esse cara tá fazendo aqui?" Germano diz que tá querendo uma toalha para tomar banho. Arthur exige uma explicação de Carolina. A megera diz: Que é, Arthur? Eu não te devo satisfações. Eu estou na minha casa com um convidado." Germano não ajuda na situação e diz que por acaso dormiu aqui. Algum problema? Arthur, desacreditado, diz: "Meu pai estava certo quando disse que você estava mentindo o tempo todo. Nossa, você é uma trapaceira." Carolina, furiosa com as acusações do bonitão, diz: "Quem você pensa que é para falar assim de mim? O que é que você está fazendo aqui nessa hora?" Arthur abre um sorriso sarcástico e diz: "Papel de palhaço." Germano diz que isso não é novidade. Carol, tentando resolver a situação, diz: "Germano, deixa eu conversar um pouquinho com o Patife. As toalhas estão na segunda gaveta do meu armário." Germano sai da sala e vai pegar a toalha. Arthur diz: "Olha só, francamente, por essa eu não esperava." Carolina, com um olhar de satisfação, diz: Que bom que eu consigo surpreender você depois de tantos anos." Arthur rebate: "Não, a palavra é decepcionado." Carolina pergunta: "Ah, tá decepcionado? Tadinho. O que você quer, hein, Arthur?" "Você acabou de falar alguma coisa em aceitar as minhas condições." Arthur, se fazendo de sonso, pergunta se ele realmente disse isso. Carolina confirma e acrescenta dizendo que Arthur também falou sobre riscar tudo que ele falou ontem na agência. Ela pergunta se é isso mesmo e se ele vai se livrar da ruiva por ela. Arthur, com um tom muito bravo, diz: Não vou. E sabe por que não vou? Porque você mentiu quando disse que me amava." Carol, que sente o golpe, diz que não mentiu. Arthur, ainda muito bravo, pergunta: Que é? É tudo um jogo pra você? Você é uma trapaceira." Carol responde: "Eu não menti." O bonitão diz: "Como não? É difícil acreditar se na manhã seguinte eu chego aqui e dou de cara com um Germano, toda à vontade, todo pimpão." "Eu sei por que você deixou ele dormir com você." Carolina pergunta se ele sabe mesmo. Arthur diz que sabe e completa respondendo: "Foi uma trapaça sua que nem foi na Austrália. A diferença é que agora você levou as últimas consequências. Você seduziu o Germano por interesse, porque você precisa da ajuda dele para vencer nossa aposta." Carolina, com um olhar mortal, pergunta: "Você acha que eu desceria tão baixo assim? Depois de tanto tempo, você acha mesmo que eu sou capaz de fazer isso?" Arthur responde: "Acho não, eu tenho certeza." Carol rebate: "Você tem certeza? Então o que tá fazendo aqui? Sai daqui." Arthur diz que sai com prazer e fala para Carolina se divertir. Arthur sai furioso do apartamento da megera. Carol desaba e Germano aparece. Os dois conversam e o ricaço consola ela. Montanha viu o olho roxo de Cascudo e vai até a oficina de Durão para tirar satisfação com ele. Montanha abre a porta da oficina repentinamente e pergunta: "Ô covarde, como é que você tem coragem de fazer aquele absurdo com o teu sobrinho?" Durão, furioso, pergunta se Montanha está falando com ele. Montanha pergunta se Durão sabia que o Cascudo é um menino. Cascudo chega, todo esbaforido, na oficina e diz que falou para todos que levou um tombo, e o tio não tem nada a ver com isso. O menino pede para o professor ir embora. Durão fala para Montanha escutar o que o sobrinho está dizendo. O professor, nervoso, manda o mecânico se explicar se bateu ou não no sobrinho. Cascudo pede para o professor ir embora. Montanha atende o pedido do garoto. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta com quem você acha que Elisa deve ficar, com o Arthur ou com o Jonatas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Carol e Germano estão tomando café da manhã.
Carolina vai se abrindo para o ricaço e diz que ficou muito triste depois da visita de Arthur. Germano tenta desviar o assunto e começa a falar da noite passada em que ele dormiu. Os dois riem da situação. Carolina diz que não ia dar certo e explica dizendo: mesmo que a gente chutasse o balde, fizesse todas as loucuras que você prometeu, você não ia esquecer a Lily assim. Continua de aliança que eu reparei. Germano lamenta que os dois não conseguiram se consolar e pede para Carol dizer que foi a melhor noite da vida dela. Ele se despede e vai embora. Montanha diz para Alberto que vai fazer alguma coisa para Durão parar de bater em Cascudo. Alberto manda Montanha deixar isso quieto e diz que todo mundo sabe que o tio do Cascudo é perigoso. Montanha fala que não vai admitir a violência. Alberto pergunta o que ele pretende fazer. Montanha revela que vai denunciar Durão para o conselho tutelar. Max vai até a casa de Arthur. O bonitão abre a porta e Max vai entrando e dizendo que já foi revelada a próxima prova do concurso. Arthur fica com medo do que Max está prestes a falar e teme que Carol está aprontando mais uma. Max começa dizendo: eu acho que dessa vez não tem pegadinha nenhuma da megera. Vai ser um clássico, moda praia. Arthur fica feliz e diz: que ótimo, a Elisa fica muito bem de biquíni. Precisamos começar a nos preparar para essa prova imediatamente. Na mesma hora, Elisa aparece cumprimentando Max. Arthur pede para a Ruivinha colocar um biquíni. Elisa pergunta se eles vão para a praia. Arthur nega e diz que precisa de um ambiente mais controlado para se prepararem. Dorinha, toda animada, vai até a revista saber de Carol como foi a noite com Germano. Carolina diz que Germano dormiu no seu sofá. Dorinha fica desacreditada e não se conforma. Carol diz que a culpa foi da bebida e revela que achou melhor não ter acontecido nada, porque só iam ficar uma noite por raiva de quem eles amam. Carolina continua dizendo: o pior você não sabe. Arthur me aparece lá de manhã enquanto Germano ainda estava lá, e é óbvio que ele imaginou que a gente dormiu juntos. Dorinha diz: adorei. Graças a Deus aqueles olhos azuis levaram o troco. Carolina diz que não foi legal e que Arthur a ofendeu chamando-a de trapaceira e tratante. Dorinha, como é de praxe, critica a aposta de Carol, mas a megera diz que é tudo o que resta para a vida dela e que tá com sangue nos olhos para ganhar essa aposta. Ela revela que a próxima prova vai ser na praia. Dorinha diz: coitada, branca daquele jeito, ela vai desaparecer na areia. Carol responde: a ideia é essa, fazer ela desaparecer, amor, no mar. Dorinha se levanta preocupada e pergunta: como assim, Carolina? Você vai afogar a garota? Eu sei que você tá com raiva do Arthur, mas você não pode matar a Elisa. Carolina diz que não vai matar ninguém e que só quer ver Elisa tomar uns caldos, porque ela não sabe nadar. As duas começam a rir da situação. Carol diz que precisa tirar a Ruivinha do concurso de qualquer jeito. Jojo e Natasha chegam no apartamento de Arthur. O bonitão fala para elas serem bem-vindas à praia. As duas entram e veem praticamente uma praia dentro do apartamento. Natasha pergunta: Arthur, que isso? Virou um hospício? Arthur diz que as duas são muito pouco criativas e que a próxima prova do concurso vai ser um editorial de moda praia e Elisa precisa vencer. Elisa diz que eles estão apenas ensaiando. Natasha percebe a presença de Morrice e vai cumprimentar o ex-sogro. Morrice diz que lembra de Natasha de algum lugar. Arthur pede para não darem atenção ao pai. Morrice tenta encorajar Natasha a colocar um biquíni e se juntar à experiência da praia. Cida se intromete e diz para Natasha ter cuidado. A mãe de Jojo diz que lembra exatamente como Morrice é. Ela deseja boa sorte e se despede de todos, e completa dizendo que a ideia de Arthur pode dar certo. Max propõe que eles joguem frescobol. Arthur aproveita o momento para tirar algumas fotos de Elisa. Carol leva Dorinha para o acervo de vestidos da revista
para a irmã escolher um vestido para usar na festa de lançamento do batom da Bashili, mas elas começam a ouvir barulhos estranhos. Elas retiram as araras do caminho e flagram Lu e Jamaica se pegando às escondidas. Lu dá uma desculpa esfarrapada, mas não cola com Carolina. Ela pergunta se a menina estava trabalhando e Lu confirma. Carol diz que achou que era outra coisa e que poderia demitir a menina por justa causa. Os dois saem e as irmãs começam a rir da situação. Os dois saem e Lu diz que eles têm que tomar mais cuidado. Jamaica pergunta se não é mais fácil eles se assumirem que estão juntos e que assim eles não precisam ficar se pegando escondido no trabalho. Na mesma hora, Leila vai falar com Lu e diz que todo mundo sabe, dela e do Jamaica. Lu afirma que ninguém desconfia. Leila diz que não vai insistir, mas garante que isso já não é mais segredo. Na Bashili, Germano encontra Jonatas e pede para o menino ter mais ideias geniais para a empresa, porque todos adoraram as ideias sobre a festa do batom. O ricaço ainda diz que nem tudo se aprende na faculdade. Jonatas diz que os anos na rua ajudaram para se tornar uma pessoa melhor e mais criativa. Como forma de agradecimento, Germano entrega um convite para Jonatas ir na festa com uma acompanhante, que se originou da sua ideia. Jonatas fica todo feliz e agradece. Jamaica e Lu vão visitar o apartamento para alugar. Os dois adoram o apartamento, mas Leila diz que precisa de mais uma opinião. Jamaica deduz que Leila queira a opinião de Jonatas e fala para a amiga ligar logo para ele. Leila diz que eles nem se falaram mais depois do beijo. Jamaica continua incentivando a menina a ligar para o garoto e diz que agora Leila tem uma desculpa para falar com ele. Max fala que Jojo está estragando todo o clima porque está sem maiô. Arthur pede concentração e fala para Elisa parar de posar no sol e pegar a prancha e fingir que está entrando no mar. Elisa pergunta: "Eu vou ter que entrar na água de novo? É que eu não sei nadar direito, eu só tive uma aula, lembra?" Arthur diz para Elisa ficar tranquila, pois ela não precisará entrar na água de verdade e que Carol não pode obrigar as modelos a fazerem isso. Arthur começa a tirar as fotos. Severino toca a campainha e deixa um convite com Arthur. O bonitão descobre que a festa é no mesmo dia e manda Elisa tomar um banho e se aprontar para a festa. Elisa reclama e diz que está muito cansada e pergunta se realmente eles têm que ir na festa. Arthur responde: "É super importante você frequentar esse tipo de evento. Eu não falei que ia fazer de tudo para ajudar você? Independente do concurso, você vai seguir uma grande carreira de modelo." Elisa se convence e diz que vai à festa. Rafael pergunta a Lili se é verdade que Germano falou que a história do novo casal é doentia. Lili responde: "Ele não vai ser o único se as pessoas ficarem sabendo." Rafael diz: "Quando? Eu acho que não tem problema nenhum as pessoas saberem do nosso relacionamento." Lili diz que prefere com calma. Rafael pergunta se Lili se esqueceu dele. A ricaça diz que ele é o mais importante no momento. Rafael pergunta se lá fora eles podem ser um casal normal. Lili diz que ainda tem que se acostumar. O fotógrafo respeita a amada e diz que não vai ficar dando a mão e nem beijando na frente dos outros. Jonatas aparece no possível apartamento de Leila e Jamaica. Leila pergunta se ele gostou. Jonatas confirma e diz que adorou que a menina a ligou. Ela explica a situação do apartamento e quer uma opinião do garoto. O menino diz que o bairro é bom e pergunta do quarto da menina. Leila pergunta se ele já quer saber. Jonatas diz que quer dar sua opinião, mas sabe que Leila não o chamou só para isso. Ele então se aproxima dela e dá um beijo nela. Leila diz que só precisa devolver a chave no dia seguinte, então o apartamento está liberado. Jonatas diz que Leila é diferente de Elisa e que isso é bom. Leila diz para eles pedirem algo para comer, mas Jonatas diz que tem que ir em uma festa da Bashili e convida a menina para ir com ela. Leila, no primeiro momento, diz que não, mas Jonatas acaba convencendo a menina. Ele então recebe uma ligação de Germano. O dono da Bashili
pergunta se o rapaz não esqueceu do evento. Ele vai saindo do seu prédio e avista Rafael e Lili passeando pelo bairro de Fátima. Germano fica com um olhar furioso. Dorinha e Zé Pedro também saem do prédio e encontram com Germano abatido. Ele diz que está tentando se recuperar do baque de ver Lili e Rafael juntos, indo para o Flor do Lácio. Dorinha pergunta se ele já não sabia que os dois estavam juntos. O ricaço responde que saber é uma coisa e ver é outra, e que prometeu para si mesmo que quando encontrasse Rafael, ia quebrar a cara dele. Dorinha diz que vai até o Flor do Lácio checar se os dois estão lá mesmo. Germano vai desabafando com Zé Pedro, e o advogado tenta ajudá-lo dizendo palavras de força. Mas o ricaço parece se conformar com o abandono da mulher, por enquanto, mas garante que vai reconquistar Lili. Rafael e Lili conversam e a ricaça pergunta se Rafael só a levou para o Flor do Lácio para provocar Germano. Rafael nega e pede para Lili relaxar e pede uma cerveja. Dorinha volta da espionagem e diz que eles estavam de mão dadas para todo mundo ver. Zé Pedro fica bravo com a sinceridade da esposa. Dorinha e Zé Pedro falam para ele esquecer a cena e irem se divertir na festa. Lili vê Germano passando e fica preocupada, mas acha que o ex-marido não viu ela com o fotógrafo. Ela diz que não foi porque Germano errou que ela vai se vingar. Rafael sugere que eles tenham uma noite muito louca e que vão para a boate. Cassandra está saindo do Flor do Lácio e vê os dois juntos. Ela vai conversar com eles e é inconveniente como sempre. Lili a responde com um tom de desprezo e fala que depois de Cassandra ter falado para Germano, eles tiveram que assumir a relação. Cassandra diz que não tem preconceito por ele ter metade da sua idade. Os dois se levantam para ir embora e Rafael dá uma bronca na menina. Rafael fala para não deixar Sandra estragar a noite deles. Lili diz que o problema não é Cassandra e diz que o problema é ela. E não sabe se está pronta, pois segundo ela, o relacionamento deles é loucura. Rafael pergunta se Lili tem vergonha dele, mas ela responde que tem vergonha dela mesma. Rafael pede para Lili dormir com ele e diz que a ama. Lili responde que quer ir para casa e revela que fica assustada quando o Rafael diz que a ama. O fotógrafo diz que está disposto a fazer qualquer coisa para ficar com a Lili. A ricaça responde que eles precisam ir mais devagar e é melhor eles pararem por aqui. Rafael não aceita e promete que vai respeitar o tempo dela. Elisa e Arthur chegam na festa de lançamento e logo após vê Leila e Jonatas chegando de braços dados. Ela fica chocada com a cena e Jonatas e Elisa se encaram. A Ruivinha pede para sair daquele lugar. Arthur impede a fuga dela e faz ela conversar com Leila e Jonatas. O clima fica estranho. Elisa dá uma desculpa e sai da conversa. Jonatas diz para Leila que Elisa mudou e não é mais a mesma menina que conheceu nas ruas. Leila diz que Jonatas também mudou para melhor. Os dois não param de se encarar. Germano vai cumprimentar Jonatas e Leila aparece dizendo que os dois foram para a festa juntos. Germano diz que Fabinho tinha razão em ter ciúmes dos dois. Leila diz que nunca traiu Fabinho. Germano pede desculpas e diz que foi deselegante. Dorinha e Zé Pedro chegam e eles começam a falar sobre a proximidade de Arthur e Elisa. Dorinha diz que está super feliz que Jonatas se arrumou com outro. Germano diz que a relação dos dois entre Elisa e Arthur vai mais além que agente e modelo. Todos concordam que Arthur não é flor que se cheire. Arthur diz a Elisa que precisam falar com Germano, mas a Ruivinha pede para esperar Jonatas sair de perto. Dorinha toma uma atitude e vai falar com Arthur. Ela começa dizendo: "Bonito, hein, seu Arthur? A minha irmã está em casa chorando por sua causa e você tá aí, cada vez mais bonito e desfilando com uma piriguete que podia ser sua neta." Elisa, ofendida, diz que não é piriguete
e nem namorada de Arthur. Ela então fala para eles pegarem o drink e os dois saem da conversa. Lu e Jamaica estão dançando, mas a menina não para de olhar para Rafael. Jamaica questiona se o fotógrafo ainda mexe com ela. Lu diz que não e que Rafael é uma roubada. Max então chega no meio dos dois e diz que Lu e Jamaica estão de casalzinho e Rafael chupando o dedo, e fala bem alto que é uma vingança. Dorinha liga para a irmã e diz que Arthur e Elisa estão juntos na festa, e pede para Carol ir para a festa também e ficar com Germano. Carolina pergunta se a irmã está falando isso para torturá-la, e recusa o convite. Germano fala para um dos seus sócios que foi Jonatas quem teve a ideia da festa. O sócio percebe que Leila não está usando batom. Ele então dá um batom para ela passar. Leila diz que depois vai no banheiro para passar, mas o carrapato se oferece para passar nela. Elisa vê a cena e fica muito mexida. O sócio pergunta se está aprovado, mas a menina diz que só falta um teste. Ela então beija Jonatas na frente de Elisa. Elisa pede para ir embora, mas Arthur diz que a ruiva ainda tem que cumprimentar Germano. Jonatas chama Leila de canto para conversar sobre a atitude dela. Max encontra um crush na festa e os dois combinam de ir para um lugar mais calmo. Ele vai avisar Lu que vai sair com o cara para outro lugar e que não vai ser só a menina que vai se dar bem na noite. Jonatas pergunta se foi de propósito o beijo e que se realmente foi para agradar o pessoal da Avon. Leila pergunta qual é o problema. Jonatas diz que achou desnecessário. Leila diz que a ruiva tá merecendo. Jonatas explica que não quer dar troco ou vingança na ruivinha. Leila diz que parece que ela não está sofrendo. Arthur e Elisa vão cumprimentar Germano. O ricaço diz que apesar do agente sem noção da menina, ele simpatiza muito com ela e pergunta do término com Jonatas. Elisa diz que ele parece já ter se acertado com Leila e pede licença para ir ao banheiro. Ela sai e Germano começa a xingar Arthur e pede para ele cuidar de Elisa, que é uma menina especial. Arthur diz que fica feliz em saber que ele está torcendo para ela. Ele se despede e sai. Jonatas vai falar com Elisa e pede desculpa pelo beijo. Elisa diz que ele não precisa se explicar. Leila chega no meio da conversa. Elisa diz que cada um tem sua vida e que ele pode fazer o que quiser. Ela se despede e sai da conversa. Leila diz: "Tá vendo? Ele não quer nada com você." Jonatas fica chateado e discute com a menina. Max sai com o seu acompanhante e os dois vão conversando e andando pelas ruas. Max tenta pegar na mão do cara, mas ele diz que na rua fica com vergonha. Um bando de homens que estavam parados vem à cena e um deles pega uma pedra e arremessa em Max. Os dois se viram sem entender o que está acontecendo. O parceiro de Max pede para os dois saírem correndo, mas Max resiste e diz que eles vão ouvir. Eles vão se aproximando e o parceiro de Max sai correndo. O agressor começa a bater em Max sem pena, o chamando de boiola. Rafael, que também saiu da boate, ouve gritos pedindo ajuda de Max e vai tentar ajudar. Um morador diz que chamou a polícia. Rafael pega um pedaço de pau e diz que vai enfrentar os quatro. Os agressores ficam com medo da polícia chegar e saem correndo. Rafael vai ajudar Max e ele diz que não quer ir para o hospital nem ir na polícia e diz que só quer sair daquele lugar. Rafael levanta o menino e leva ele para casa. Não se esqueça de deixar nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!